Então, vou apresentar o nosso convidado especial, né? Professor Cleo Altenhofen. Possui doutorado em Germanística pela Johannes Gutenberg Universität de Mainz, Alemanha, e pós-doutorado pela Fundação Alexander von Humboldt nas universidades de Kiel e Marburg, Alemanha. É professor titular do Departamento de Línguas Modernas, área de Língua e Literatura Alemã, e professor efetivo do programa de pós-graduação em Letras da URGS, onde atua na linha de pesquisa e sociolinguística. Suas publicações abordam temas ligados ao plurilinguismo e a contatos de línguas minoritárias, com ênfase nas línguas de imigração alemã, variação e mudança linguística, política linguística e educação e plurilinguística. Desde 2007, desenvolve em parceria com a Harald Thun Universidade de Kiel o projeto ALMA, Atlas Linguístico Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata. Sua trajetória de pesquisa inclui participação como pesquisador de campo nos levantamentos de dados do projeto do Atlas Linguístico Diatópico e Diastrático del Uruguai, no norte do Uruguai e fronteira, bem como do ALERS, Atlas Linguístico Etnográfico da região sul do Brasil. Entre 2016 e 2018, coordenou em parceria o inventário do Hunsrückisch como língua brasileira de imigração. Por sua contribuição relevante à pesquisa e promoção da língua alemã, recebeu em 2021 a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha. Se tiver mais alguma coisa, né, Cleo, você pode acrescentar. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Bom, eu sempre tive um sonho de dar uma palestra falada, assim, como eu falo com os meus orientandos, mas ainda não deu. Então, mas hoje eu quero tentar, dentro do espírito desse evento, fazer uma conversa, né? Tenho a apresentação só para ter um amparo e tentar isso. Esse evento é excepcionalmente adequado porque eu tive também a oportunidade de conhecer os colegas aqui novos e fico muito feliz em estar aqui, muito agradecido pelo convite. Eu acho que a URGS e a UFSC têm que trabalhar mais juntos, né? Porque são as duas universidades aqui do Sul. Bom, como tem muitos calouros, eu vou falar sobre esse tema de uma ótica assim como alguém que fala com quem está começando. Quando eu comecei na URGS, minha trajetória de alemão, eu não tinha alemão na escola, né? E eu não sabia que tinha alemão na URGS. E pior, eu cheguei na URGS achando que o Brasil era um país monolíngue. No Brasil se fala português. E só quando teve uma ciência da linguística, eu fiquei encantado, assim. Puxa, e ainda tem uma ciência para estudar a língua, né? Nunca na escola tinham me falado isso. E eu fui descobrindo, e a universidade proporcionou isso, do meu plurilinguismo. Na época a gente falava ainda em bilinguismo, né? Só que nós sempre muito colocamos o plurilinguismo nos outros. E eu queria ajudar vocês a descobrir o plurilinguismo em vocês também. Como eu descobri, como eu disse, eu cheguei falando que é país monolíngue. Eu não sabia nem como se chamava a minha língua, né? A gente dizia em casa que falava Tait, né? E eu me criei com esse Tait. Uma vez até um gurizinho cruzou por mim e disse: "Ô, alemão batata". Para os brasileiros, nós éramos alemães.
E eu nunca tive a oportunidade de saber o que é a minha língua. Esse autoconhecimento é assim, central para o êxito na trajetória acadêmica. Eu desejo que consigam se conhecer. Eu só conheci bem a minha língua no meu doutorado, anos depois, né? Mas eu fui descobrindo também na graduação trabalhos, eu aproveitava. Eu jogava futebol no interior, aí os times jogavam em uma comunidade vizinha, daí eu ia olhar como eles falam. O juiz não falava alemão. E aí nós falamos uma vez, o juiz deu um cartão vermelho, porque achou que a gente estava falando outra coisa. Mas brincadeiras. Mas eu tenho aqui umas coisas para compartilhar sobre pesquisa. Um campo que ajuda muito a nos conhecermos e a nos formarmos diferente é a pesquisa. Eu não fiz só as disciplinas. Eu também estive num grupo de pesquisa, que era do professor Walter Koch, do professor Mário Glassman. Ali era o meu canteiro onde eu me desenvolvi, eu pude crescer. Por quê? Porque eu podia trocar ideias assim a toda hora. Eu podia perguntar e eles me davam pistas e me ajudavam. É um contato privilegiado, né? Tá perto. E esse campo aí foi surgindo aos poucos depois, e como eu disse, se falava em bilinguismo, que é uma visão assim muito dos estados nacionais, né? Uma língua, e aí tu aprende outra. Como se colocasse um chip no cérebro e aí eu tenho duas línguas. Mas hoje a minha visão já mudou muito. Se eu perguntasse vocês quantas línguas vocês falam, vocês teriam que pensar, porque iam provavelmente excluir o que vocês não falam bem, né? Mas o nosso repertório linguístico é muito mais amplo. Nós, de repente, sabemos até alguma palavra em polonês ou em mandarim, né? Então, por quê? Porque hoje o acesso é muito global. É só abrir a internet e abrir aquela tripa de línguas no Google, vocês já podem escolher. E podem colocar no tradutor e assim, é um acesso muito maior do que no meu tempo. Então, e diversidade? Diversidade é um outro tema muito comum. Eu participei de uma outra banca neste mês que tratava disso na formação de professores. E aí vinham os venezuelanos e os alunos, né, de fora, e a escola tinha que acolher. E as pessoas, os professores, alguns depoimentos, diziam que tinham que aprender espanhol para saber lidar com eles. Mas existe uma máxima, que é simplesmente dar ouvidos, né? Nem é dar voz. Na política linguística, que é um campo que eu também trabalho, mais importante que dar voz, porque a Constituição garante, todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direitos linguísticos, mas nem todo mundo é ouvido. E aí, na formação de professores, é fundamental saber dar ouvidos. Eu tive um pesquisador uma vez, o Vanderlei Geraldi, ele disse que isso não é tão fácil, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos para compensar a boca. Então, e diversidade parece que é tudo sempre dos outros. E, no entanto, nós também somos diversidade. Ninguém escapa à diversidade. Está numa sala de aula, aqui no auditório, todos somos diversos de alguma maneira. Pela origem, pelo gênero, pela classe social que não aparece logo, mas pelas experiências anteriores, de alguma maneira a gente é diverso. Ninguém escapa à diversidade. A diversidade é todos, não é uma coisa específica
das etnias, das minorias, dos excluídos, ou sei lá o quê. Então, mas entender plurilinguismo é uma das coisas que eu vou ver, se o tempo permitir. E a outra coisa é, assim, aprender a olhar a sociedade, né? Eu aprendi muito pelas pesquisas, viagens de campo, observando e, claro, aplicando questionário e tal. Mas nós não olhamos o mundo. Eu olho, às vezes, no ônibus, as pessoas estão no celular ou estão concentradas em si. Mas a janela para fora mostra todo mundo. Eu digo para as minhas filhas, observem o mundo, né? Observem as placas, as línguas, as coisas, tudo que acontece. Ouçam, também observar com os ouvidos. O modo como o motorista fala e assim por diante. Esse hábito de observar é fundamental na formação. Eu lembro da minha seleção para mestrado, eu estava aguardando lá de fora com uma colega da área de italiano, a Neires Paviani, e ela disse, na comissão está o Celso Luft. Já ouviram falar esse nome, talvez pela gramática do Celso Luft. No nosso auditório lá é o Celso Luft, ele foi professor meu também. Eles dizem que ele gosta, o aluno, o candidato, que logo consegue lembrar exemplos. E aí foi curioso. Na entrevista ele perguntou quantos fonemas tem a língua portuguesa. E aí eu comecei a fazer pares mínimos e contar, né? Mas ficam sempre lições. As lições não são só na sala de aula. As lições são no café. As lições são aqui ou depois no coffee break, né? A gente aprende, às vezes, mais na interação entre todo mundo, né? Então, essa sociedade. E esse local e global, tá, e a escola e a universidade. Porque a gente é universidade, mas imagina se a gente só olha para fora. Às vezes o fora coloca lá longe e passa por cima do entorno, né? Do nosso entorno. Bom, algumas perguntas. O que é plurilíngue? O que é língua no plurilinguismo? Quanto de uma língua é preciso saber? Isso era num certo período, né? Mas talvez vocês descubram um modo de se compreender e de situar o alemão nesse plurilinguismo. Uma tese inicial, por exemplo, para ter uma ideia como custou para a gente alargar essa visão, é que bilíngue é só quem fala como um falante nativo mais de uma língua. E aí onde ficam os conhecimentos parciais, né? Daí veio uma antítese, que está meio hegeliano, né? O bilíngue é a habilidade de produzir enunciados completos com sentido na outra língua. Então, mais livre, eu tenho que me comunicar. Se está certo ou não, se está perfeito como não importa. E a síntese qual seria? Tem, inclusive, um autor, e aí aqui diz assim, é uma leitura muito boa disso. Não é um conceito absoluto, é relativo. Mas mais importante é em que medida nós sabemos as línguas. E eu acho que nós já avançamos mais ainda. Não se um indivíduo é plurilíngue ou não, mas de que modo, em que medida é possível. E hoje eu já largaria mais ainda. Qual é o nosso repertório linguístico? Nós temos alguns conhecimentos de línguas que são, por exemplo, só identificar lá que é sueco, por exemplo. Né? A gente ouve, eu não sei quem aqui assiste também dorama. A minha esposa é fã do dorama, mas às vezes a gente assiste um japonês e um chinês, né? Um filme japonês e chinês. E tem diferenças sutis para o ouvido, né? Já estamos conseguindo perceber, esse é japonês, esse é chinês. Isso também é conhecimento, né? Então,
Enfim, o repertório plurilingüe, o repertório de saberes linguísticos diversos. Muita gente não valoriza isso. Muita gente diz, eu não sei falar bem. Mas o falar algo, se vocês cumprimentassem alguém na língua deles, só soubessem o cumprimento, simbolicamente isso já é uma grande coisa. Alguém que trabalha em relações internacionais, alguém que faz comércio, é muito importante cumprimentar na outra língua, né? O vendedor, muitos vendedores lá no Sul sabem disso. Tem, às vezes, plaquinhas, como em Santa Cruz do Sul, que tá assim, procura-se atendente que fala alemão. Porque vem gente do interior que fala alemão ainda e se atende nessa língua, tem suas vantagens. Isso no plano local, mas no plano global, mais ainda, né? No plano global. Eu achava que eu sabia um pouco mais de francês, eu sabia o bonjour, mas só que uma vez eu embarquei no avião da Air France à noite, e aí eu, boa noite, né, são situações assim, mas só um exemplo. Problematização. A questão é que eu aprendi muito com os da linguística cognitiva. Né? Na sociedade a gente discrimina, isso é dialeto, isso é língua. Isso não é língua. Assim. Os falantes desse conhecimento dialetal, eles dizem que é a língua da roça, né? Mas é um sistema linguístico altamente complexo. E a psicolinguística, por exemplo, não leva em questão isso. Leva em questão que o cérebro tem que processar. E a gente sabe claramente que a aquisição precoce, a exposição precoce a línguas, altamente salutar. Tem um pesquisador alemão, o Manfred Spitzer. Eu lembro de uma palestra dele, até cheguei a comprar os livros dele. Ele diz, coloca umas pesquisas, por exemplo, de crianças que cedo foram expostas a mais de uma língua. Existe um modelo das abordagens plurais, por exemplo, da Hello, em que ela simplesmente convida os pais dos alunos, num contexto de imigração na França, para as crianças ouvirem mais de uma língua. E os estudos mostram que mais tarde elas mais facilmente discriminam fonemas. Elas distinguem um fonema, por exemplo, o alemão. Nós temos vogal longa e breve, né? Por exemplo, nós temos R e R, rosa e rosa. Então, nós temos muitos sons, ou ish nessa palatal, facilmente a exposição, o ouvido tem que ser treinado, né? Então, muitos pais não sabem disso, porque na sociedade discriminam. Mas na psicolinguística, se coloca isso na questão da... Acho que é o botão do meio que é o laser, né? Isso. Não. Tá, deixa. A psicoestrutura do pensamento, sistema subjacente, pensamento, são especialistas. Então, eu acho que as disciplinas têm que dialogar muito, né? Tem os dois modos de estudar o plurilingüismo, dos aspectos sociais e dos aspectos psicológicos, a sociolinguística e da geolinguística e da psicolinguística. E de outras áreas, linguística aplicada, sociologia da linguagem, enfim. Aqui é só um exemplo do Bernardo Lindbergh, mostrando essas áreas, né, enfim. Agora, a língua, no caso a psicolinguística, é um sistema, né? Se é dialeto, se é língua, se é variedade, se é parcial, isso é relativo. Na sociedade se discrimina muito, isso atinge muito o plurilinguismo local, que eu quero mostrar também.
do alemão, principalmente no Brasil. Eu gosto muito desse conceito do cosseiro. O cosseiro é antigo, mas ele nunca está sempre rejuvenescido. A língua histórica é um conjunto de variedades. Quando eu digo alemão, o que é isso? Se eu digo, eu falo português, eu falo alemão. Todos aqui falam um português, um alemão diferente. Ninguém fala o português, o alemão. Ninguém. Todos falamos uma variedade do alemão e do português. Se eu estou falando aqui, eu garanto que um ou outro já pensou, ele é alemão ou brasileiro, né? Pelo modo de falar meu, né? Então, como definir então língua alemã ou língua portuguesa como uma construção histórica em que abriga não só variedades regionais, dialetos, porque o alemão, vocês vão ver, tem vários, mas também línguas especializadas. Também são línguas dentro do português e do alemão. Por exemplo, a língua literária. A língua de um poema não é o mesmo português coloquial da rua. A língua científica não é o mesmo, né? Temos várias línguas dentro da língua. E nós gerenciamos esse pluringuismo a toda hora. A toda hora. A língua escrita, uma. A língua falada, outra. Na língua falada, eu digo as coisas. Outros dizem as coisas, escrevem as coisas, né? Então, são línguas dentro da língua. Isso é muito importante de entender, mas onde vão entrar as variedades, né? Aqui está conjunto de variedades, né? O dialeto, ou a variedade dialetal, é um sistema linguístico com regras gramaticais finitas, com as quais se produz um número infinito de frases, igual à língua. Então, todo dialeto é uma língua. Né? Mas eu não posso dizer assim, o dialeto, eu digo o dialeto da língua, mas não a língua do dialeto, né? O dialeto é um subsistema historicamente construído, uma língua assim subordinada a outra língua. Então, é isto. No alemão agora, para quem, não sei se alguém aqui conhece ou vem de alguma comunidade, nós sempre miramos, e eu estimulo também a minha professora, Eva Koch, a dizer que a gente tinha que conseguir até o cafezinho de graça. Ela me estimulava, quem sabe tu não vai de navio, sabe aquela música, como é que é? Dos tanques. Entrei de gaiato no navio, de ir para a Europa e viajar. Goethe já disse, viajar é muito importante. Estudante tem que viajar. Viajar é entrar em contato com diversidade, entrar em contato com culturas e línguas, né? Mas o nosso olhar sempre mira quem estuda alemão, a Alemanha. Mas aqui dentro também tem. E vieram línguas alemãs dessas regiões todas aqui. Né? São ao todo 14 ou 15, conforme o critério. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de alguma. A mais difundida é o Hunsrückisch, né? Mas também o westfaliano, o pomerano e assim por diante. Aqui perto, 23 quilômetros de Florianópolis, tem esse tal de Kaffeepflücker, ali em Santa Leopoldina, na colônia, né? É uma história curiosa de um grupo que foi deportado da Turíngia e caiu escravo nas fazendas de café no Rio de Janeiro. Só que eles vieram de uma situação de opressão, foram para outra de opressão, e aí um cônsul suíço, o Fortschudi, ajudou eles a vir aqui para Florianópolis. Só que aqui já estavam os Hunsrückianos, ali em São Pedro de Alcântara.
no vale. Eles tinham o vale. Por que o vale? O vale é frutífero, é fácil para plantar milho, né? E aí eles tiveram que ir para os morros. Não sei, alguém já foi aqui para essa região, São Pedro de Alcântara? Recomendo, né? Tem uma igreja bonita, quase um lugar idílico, uma pousada em conta. A gente não se dá conta. Eu hoje em dia estou com uma mobilidade um pouco prejudicada, mas se eu pudesse, todo fim de semana eu pegava o carro, ia lá 40 quilômetros de Porto Alegre e ia entrar num labirinto cultural, que tem lá também coisas diversas da imigração, tem um tal de Teufelsloch, o buraco do diabo, né? Então, e muito dessa diversidade veio para cá. Talvez por ser dialeto, a gente às vezes ignora ou menospreza, mas é um conhecimento regional, é uma variedade dentro do alemão que aqui no Brasil adquiriu autonomia, tanto que a Política Nacional da Diversidade Linguística, do IFAM, no Ministério da Cultura, ela tenta promover, resgatar e visibilizar essa diversidade, essa diversidade que também tem outras línguas indígenas, por exemplo, que também recomendo vocês irem um dia numa aldeia indígena. Eu fui numa em Dourados, foi uma experiência que eu nunca esqueço. É outro, mas curioso. Eu cheguei lá, tinha a senhora e a menininha neta do lado. Ela fala? Não, ela não fala. A transmissão dia geracional, né? Mas muitas coisas eu não sei porque achei parecidas com a minha comunidade. Por quê? Porque são contextos minoritários, né? Então, mas eu vou adiantar um pouquinho. Uma coisa que dentro da língua é muito importante vocês refletirem na formação em alemão é a variação interna no contínuo Standard, Substandard. Às vezes acha, não, o Substandard eu não quero, vai me bagunçar, não é o certo. Só que quem viaja para a Alemanha vai se confrontar com isso. Então, por exemplo, lá em Munique vai ter um Grüß Gott, que é mais regional. Vai ter os servos, né? Vai ter várias expressões. No norte, nos jornais, está escrito Sonnabend, não Samstag, né? O dia da semana. A cerveja vai mudar de nome. É uma Berliner Bier, Kölsch, tem outras lá, né? Então, até a gastronomia, né? Tudo um monte de coisa. Mas vai ter o standard, né? E nos imigrantes não foi diferente. Para os imigrantes, e esse Hunsrück, nós temos também a linha vermelha, os do norte são o grupo do baixo alemão, do Niederdeutsch. Ao sul são a base do alemão que vocês estão estudando. Porque aqui embaixo havia os mosteiros, os escreventes que copiavam, e a partir desses escritos foi se fixando a língua alemã. Não foi depois o Lutero, claro, pegou uma tradução, mas não foi ele, já tinha uma certa tradição. Mas regionalmente levou muito tempo. Eu nunca esqueço o meu orientador de doutorado, o Günther Bellmann, falar na porta da sala dele que a língua alemã completou o processo de standardização no final do século XIX. Eu fiquei embasbacado, não consegui falar mais nada. Achei que era muito antes. Por quê? Porque vários gramáticos, vários dicionaristas trabalharam. E a literatura também. A literatura tem um papel central na difusão do standard.
quando se criou uma comunidade de leitores, no romantismo principalmente, é que a língua escrita se difundiu. E aí surgiu que alguns autores, como Schmidt, chamam de Landschaftliches Hochdeutsch. Hochdeutsch de uma territorialidade, de uma região, né? E as pessoas começaram a querer falar como se escreve. Por quê? Porque a Prússia também impôs uma obrigatoriedade do ensino. A Prússia tem um papel pioneiro na criação da escola pública, né? E ela obriga as pessoas a ir à escola, a aprender a escrever e ler em alemão. Preußische Schulpflicht, né? Esses impactos vêm para o Brasil também. Esses do meio, esses em azul, são os que estão mais próximos do standard. Segundo este mapa de König, essa área ali marcada em outra cor, nesta região, as variedades dialetais são mais parecidas com a variedade que nós estudamos, né? Com a qual nós trabalhamos. E é uma das explicações porque esse Hunsrück se impôs, né? E vejam, uma palavra simples como ich, i, e o I do inglês, não é à toa que é escrito como I, né? Varia tanto, né? Ou machen, né? Make. Aí, eu tenho que falar isso porque tantas vezes, tá certo, eu tinha isso em casa, mas outros que não têm em casa vão dizer, não tem nada a ver comigo, é o plurilinguismo dos outros, é a diversidade dos outros. Mas isso vale para comparação entre línguas como sueco, como dinamarquês, inglês e alemão, né? Apple, no meu dialeto, é Apple. Apple, só é Apple, né? Enfim, muitas coisas. Eu digo rain para rain, Regen, né? Entende? Todo conhecimento, e aí eu sou um fã do Humboldt, todo conhecimento é válido. O professor tem que valorizar o conhecimento do aluno. Não é o português que vocês têm que aprender, não é o alemão que vocês têm que aprender, mas é o conhecimento de mundo inteiro, assim, que vai propiciar o acesso a outro conhecimento. E essas pesquisas e meus dramas quando eu entrei na universidade e na escola, o professor dizia, eu admito que vocês falem o alemão, contanto que seja o gramatical. Como se o alemão local não tivesse gramática, né? Então, esses mitos, essas coisas, nos bloqueiam para crescer. A gente tem que alargar uma visão mais plural, né? É claro que se trata de distinguir. No português não é diferente. Vejam, os imigrantes entraram por 4 portas ali, ó. Espírito Santo, Rio Negro, Paraná, São Pedro de Alcântara aqui e São Leopoldo. Quer dizer, não entraram bem por essas portas, mas foram as comunidades criadas. E entraram em contato com um português diferente, né? E nesse espaço se situam os alemães. Variação no português e variação no alemão vão entrar em contato. E vão entrar em contato entre si. Por exemplo, aqui vão falar mexeric, ich esse um mexeric. Lá embaixo, ich esse um pegamot. E assim por... Mas é curioso, no Espírito Santo é mais arcaico. E aí, acho que é o Leibniz, uma frase que a língua é repositório de uma história. Toda língua guarda uma história, né? Então, por exemplo, vocês dizem piscina, né? Piscina tem a ver com pisques. A piscina era para peixe.
né? E depois o peixe saiu e virou piscina para ser humano, né? Entende? Mas o repositório, as coisas, atrás de cada palavra fica algo. Por exemplo, quem envereda na tradução, quem envereda na literatura, vai ter que, às vezes, ler atrás da palavra o subtexto, atrás da palavra a intertextualidade, né? As coisas interligadas. Né? Isso é o bonito da nossa área. A gente liga as coisas e tudo começa a ter sentido. Né? Até os nomes próprios. Né? Os nomes próprios, mas não vou entrar nessa seara também. Vejam, assim, isso não é só uma história que eu estou contando, é o entendimento de que o mundo é móvel. E o plurilinguismo, a gente na globalização achou que os peixes grandes vão comer os peixes pequenos, e temos 7.000 línguas no mundo em torno disso, e realmente tem muitas línguas que estão assim à beira da morte. Muitas. Línguas indígenas com menos de 70 falantes, né? Mas a mobilidade também abriu outras perspectivas. Mas a mobilidade dos imigrantes, eles se instalaram, e a relação com o espaço, eles se instalaram ali, e aí foram em camadas, em ondas. E uma coisa da migração curiosa, vale para a gente pensar. Se vocês vão para outro país, vai acontecer talvez a mesma coisa, vocês vão procurar talvez semelhantes. Aqui os imigrantes iam se conectar, que nem um vagão aos que já estavam. E os que já estavam ensinaram coisas do novo mundo para eles. Não tinha curso de alemão na Europa, de português, digo, para eles virem preparados aqui. Eles vieram sem saber uma palavra de português. Bom, a gente pode pensar na perspectiva do plurilinguismo, de que provavelmente eles tinham alguma noção, alguma competência plurilingüe. Por exemplo, os hunsrickianos são muito próximos da França. Ali, Napoleão estava com soldados na igreja de Colônia, né? A igreja de Colônia, a catedral, serviu de estrebaria para os soldados franceses. Tanto que tem a água de Colônia lá ainda, né? Mas no Reno tem a presença de soldados franceses até o Reno. E tem muitas palavras francesas que vieram junto. Tem sobrenomes que vieram junto. Então é possível que esse contato com o francês tenha ajudado um primeiro contato com uma língua românica. Por exemplo, eu digo no meu dialeto, eu posso dizer komm retua, né? Ao invés de komm zurück. Eu posso dizer, minha avó dizia, wo hast denn Konfett? O envelope era Konfett. Wann kommt der Chauffeur? O chauffeur é o chofer, né? Então essas palavras mostram, repositório da história, que havia um contato com o francês já. Mas também eles provavelmente tiveram contato com o latim, por causa da igreja, a religiosidade. Também tiveram contato com o alemão padrão. O alemão padrão está sempre, por isso que eu chamo de variedade onipresente. E mesmo que vocês tenham uma certa reserva com o dialeto, tem lugares aqui no interior que eu faria uma imersão. Eu pegaria um mês e ficava na localidade para treinar a língua numa situação real. É mais barato do que uma imersão na Alemanha, né? Aliás, até semana passada, nós tivemos um evento dos 100 anos do DAD, dos Centros de Estudos Europeus e Alemães em Porto Alegre. Eu falei com uma pessoa do DAD sobre essa possibilidade de criar uma espécie de Sommerkurse, né? Sommerschules. E aqui, que seria mais barato, né? Ficar um mês numa localidade. Agudo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é alemão padrão. Colinas, eles falam praticamente alemão padrão. Uma vez eu estava com um alemão da Alemanha lá,
Aqui vocês têm Pomerode e Blumenau, né, mais perto, mas eu achei que os informantes, né, estavam adequando a fala a ele, mas era a fala normal, porque depois eu testei nas coisas assim. O que eu quero dizer com isso? Que eu sempre ouvia esse mito, mas são dialetos. Mas mesmo variedades dialetais são uma língua que ajuda a ampliar nossa habilidade de fazer relações. Isso é parte do plurilinguismo. O muito importante é como na tese de hoje de manhã, eu estava numa banca, estava claro que a história da Polônia era sobre o polonês aqui em uma comunidade, 2 comunidades no Paraná. Um pedaço da história da Polônia veio para o Brasil. Aqui tem um repositório das histórias da Europa. A Polônia não era unificada, não existia como um Estado nacional, como a Alemanha não existia. Os meus antepassados, eles vieram em 1827, nessa primeira leva ali, 24 a 29, que foram 5.000 imigrantes, 5.000 famílias. Né? Então, alemão significava o que fala alemão. A língua era o conceito. Né? E no romantismo a gente tem essa noção do Kulturnation, né? Que o Goethe gostava muito. É uma nação que é unida pela cultura, pela língua comum. Então o sentimento de germanidade ou de alemão foi crescendo, mas não havia ainda o Estado político, né? Mas sim cultural. E aí vem o Estado da língua. Eles vêm em levas sucessivas. Então, toda vez que vem, depois de 1850, eles trazem não o alemão de 24, já o alemão de 50. E isso é muito interessante, só para dar uma ideia para vocês. Sim, aqui eles se instalam às vezes em picadas, né? Aqui só westfaliano, aqui só boêmios. Isso com base em estudos da origem deles, né? E se difundem aqui, mas vão levando o que veio, e aqui que vem direto da Alemanha, aqui e aqui, da Europa, não a Alemanha, a Europa, né? Mas aí vai assim, em ondas. E interessante, quem está aqui, ele diz lá embaixo, porque no mapa é lá embaixo. Então, quem migra deixa familiares. Não sei se vocês já assistiram o filme do Edgar Wright, Die andere Heimat. É genial, assim. 4 horas e ele mostra o contexto da imigração. A gente acha que é difícil para quem emigra, mas também é difícil para quem fica. Um pedaço deles vai embora, né? Assim. E hoje em dia já é mais fácil. Hoje em dia pode-se ir e voltar, né? Então, esse é o meu projeto. Aqui, só para ter uma ideia dessas áreas, nós temos esse Hunsrückisch Rio-Grandense, temos várias situações, só para ter uma ideia da difusão do alemão nessas áreas. Lá em cima tem Mato Grosso e Espírito Santo. O mapa não ficar grande, ficou em zoom. E isso é o rio-grandense, né? Mas aqui, próximo a Florianópolis, tem o leste catarinense e o Espírito Santense, com um comportamento diferente. Né? Se tiverem pergunta, posso depois falar, mas não vem ao caso agora, porque é mais a reflexão sobre a diversidade e o que isso tudo significa. Sempre esqueço a fonte. Mas aqui, para ter uma ideia, o tipo Tite, vocês podem fazer esses testes de observação, como eu falei, é o treino da observação de ouvido e de olhos. É muito importante. E a gente começa a gostar disso.
a fotografia, fazer foto. Então, por exemplo, o cara diz pen, clean, preto. Se ele diz pen, então eu já digo, eu sei que ele diz clean, e não diz klein. Ó, esses do tipo Tarte vêm depois. Eles já sofreram as influências da obrigatoriedade do ensino. Eles já estão falando como se escreve depois de 1850, né? E isso vale para Tarte, Heit, Feier, Deutsch, heute, Feuer. A gente não tem no Brasil esses estudos de germanística do médio alto alemão, Mittelhochdeutsch. No Mittelhochdeutsch era Deutsch, né? No meu doutorado eu tive que fazer tudo isso. Antigo alto alemão, na Alemanha, na Europa toda, os cursos são muito históricos, né? Tem muito de história, quem for estudar lá. Né? Enfim, auch, mas olha só, processos às vezes muito parecidos. Ou também monotonga no português, né? Pouco, louco, né? Aqui fica or. Or era or. Ficou or, era bom. Ficou bom, mas no padrão ficou baum. Baum, auch. Né? E tem gente que fala lá, meio austríaco, Baum. Né? Se dessonoriza, Baum. Tá. Só para dar uma coisa, tá. Bom, nas observações sempre se pode observar em vários níveis, né? Mas resumindo, eu espero que a gente pelo menos dê ouvidos à diversidade, ao plurilinguismo. Segundo, busque se autoconhecer. O que eu tenho no meu repertório, não quantas línguas eu sei. Não é um censo linguístico. Que utilize todo o repertório para fazer um curso de letras excepcional. Não só português, alemão. Tudo. Competência plurilingüe. Que entenda a língua como variável inerente. Que busque treinar a observação. Que se entenda plural. Que valorize qualquer conhecimento como um conhecimento em si. Que não aprenda só para comunicação, código, que nem um robô. Mas que pense que as coisas têm sentido simbólico também. Olha só aqui, ó. Às vezes tem diretor que diz, que ninguém mais fala. Aí tu vai perguntar ali, isso é em Santo Cristo, né? Quem aqui fala alemão? Né? Então tem ainda muito. E a gente não pode se apegar a mitos, né? Dizer, olha, ninguém mais fala. Mas o Mandela disse isso aqui, ó, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele, né? Comunicação. Mas se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. E isso é valorizar as funções da língua. Então, finalizando, tem um espacinho para a pergunta. Eu queria colocar minha posição. Para mim, nós não precisamos falar perfeitamente uma língua. Nós precisamos falar plurilinguês. Eu posso ter uma língua para namorar, uma língua para escrever meus artigos, ou duas. Preferência duas, imagina, né? Porque às vezes os públicos variam. Eu posso ter uma língua para contar piadas. A língua não precisa saber tudo. Eu me criei com esse mito de que uma língua tem que dar conta de tudo. Não, eu posso recorrer a outra língua para algo que a minha língua não dá conta. Então, tem a língua materna. Tem a língua de casa. Em casa, nós gerenciamos a política linguística. Em casa, nós falamos, né? Então, eu acho que a gente deveria
criar essa noção de plurilinguês. E não sei uma palavra, mas se souber uma palavra como obrigado, obrigado na língua do outro,